Distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de combustível. Então, para eu responder isso aqui para você, eu preciso explicar um pouquinho o princípio de funcionamento. Essas peças aqui, esses componentes, o distribuidor, ele pega a energia elétrica e distribui, envia aquela energia para cada parte ali do motor. Quando eu falo parte, isso é para quem não estudou nada, certamente não vai saber, né? Mas dentro do bloco do motor você tem ali cilindros. Então isso aqui, ó, aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui, a gente tem os cilindros onde o combustível entra, né, o combustível com ar entra, chamado de mistura explosiva, e é queimado. Para esse combustível ser queimado, ele precisa de um centelhamento, energia elétrica que vai provocar um centelhamento. Então o distribuidor joga a energia para a vela de ignição certa, e chama de distribuidor porque nós temos aqui vários cilindros. Temos 1, 2, 3, 4, até mais cilindros. O padrão hoje é 3 e 4 que nós temos em automóveis, né? Então o distribuidor joga para o cilindro certinho, a vela de ignição recebe essa energia e provoca o centelhamento para queimar o combustível. E a bobina aqui? A bobina é o que converte a baixa tensão que vem da bateria em alta tensão, porque a energia sai lá da bateria em torno de 12 volts, é pouco. Precisa chegar muito, mas muito maior lá na vela de ignição para provocar o centelhamento. Ela faz essa conversão, baixa tensão em alta tensão. Dadas as explicações iniciais, eu quero ainda explicar para você o seguinte: o motor a álcool ou etanol, o gás natural veicular e gasolina, eles precisam desse centelhamento provocado aqui, ó, pela vela de ignição para queimar o combustível, a mistura ar-combustível. Já os motores a diesel não precisam desse centelhamento. Por quê? Porque são motores maiores, mais robustos e o seu funcionamento por si só já gera calor necessário, o suficiente para fazer com que o combustível seja queimado, dispensando então esse aparato todo aqui. Combinado? Então marquem aí letra B. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Para conduzir um trator de rodas na via pública, o condutor não precisa ter CNH, por se tratar de máquina agrícola. Absolutamente nada a ver. É até dispensável a habilitação para operar máquinas fora da via pública, lá no canteiro de obras. Mas na via pública, que é o que está aqui na questão, precisa de habilitação sim. Letra A fora. Precisa ser habilitado na categoria A. Categoria A é para motocicletas, né, gente? Veja de 2 ou 3 rodas. Está fora. Claro que não vai conduzir um trator de rodas categoria A. Basta possuir uma permissão para dirigir ou CNH na categoria B. Permissão para dirigir é a PPD, carteira provisória. Ou então a CNH de categoria B. Vocês acham que vale? Vale, serve. O trator de rodas pode ser conduzido na via pública com a categoria B e pouco importa se é habilitação provisória ou definitiva. Sendo categoria B, pode. Então a resposta é a letra C. O Denatran está subordinado ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo da União. Subordinado quer dizer, ele está sob as ordens, sob o comando do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Não está. O CONTRAN é um órgão máximo, inclusive, do Sistema Nacional de Trânsito, normativo. O Denatran também é um órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, executivo. Mas ele não está, o Denatran não é subordinado ao CONTRAN. Letra A está fora. Ele é então subordinado ao Ministério da Defesa? Não, não é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa não é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. As câmaras temáticas, não, câmaras temáticas são grupos de especialistas, grupos técnicos formados por especialistas em trânsito que vão dar sugestão, realizar estudos para dar sugestões, embasamento técnico para o CONTRAN elaborar aí as suas resoluções. Então, letra C está fora. É então subordinado ao Ministério da Infraestrutura? Essa é a resposta. O Ministério da Infraestrutura é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito hoje. É ele que controla todo o SNT, inclusive com o decreto publicado agora, recentemente, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura é o presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e é quem coordena esse aparato todo aqui.
o Denatran está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, que até há pouco tempo, antes desse decreto, o ministério aqui era o Ministério das Cidades, mas foi alterado, então agora é Infraestrutura. É incorreto afirmar que a LADV, a primeira coisa é saber o que é LADV, né? Licença de Aprendizagem em Direção Veicular. É o documento que é emitido para o candidato que está tirando a habilitação, enquanto ele vai treinar ali as suas aulas de prática de direção. Né? Para ele treinar na via pública, ele não tendo habilitação ainda, ele precisa dessa licença concedida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, que é o Detran. Só que aqui está pedindo a incorreta. Ó. Qual que é a incorreta? Então presta atenção e cuidado para não marcar a correta, beleza? Aqui dizendo que é incorreto afirmar que a LADV é expedida em nome do candidato. Sim, tem que ser expedida com os dados do candidato. Nome, o CPF dele, data de nascimento. Precisa identificar esse candidato, inclusive com a foto dele. Então aqui, sim, essa é verdadeira, como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino aqui a letra A. Possui a identificação do CFC responsável. O CFC é o Centro de Formação de Condutores, é a autoescola, popularmente conhecendo. Na LADV vai ter aqui a identificação da autoescola onde você está treinando? Vai, precisa ter. Então isso aqui também é verdade, como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino a letra B. Ela pode ser suspensa, essa LADV? Pode ser suspensa. Se o candidato for encontrado treinando sozinho, ou num veículo que não seja identificado, ou cadastrado, credenciado para o treinamento, que é o da autoescola, ou em qualquer circunstância que esteja fora do estabelecido pela Resolução 168 do CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação hoje, ele vai ter a sua habilitação suspensa. E ela é suspensa por 6 meses, tá? É o que está na regra. Então aqui, pode ser suspensa. Isso é verdadeiro. Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou eliminar a letra C. Bom, só sobrou para a gente a letra D. Essa LADV pode ser cassada? Olha, se existe um procedimento para cassar a LADV, eu desconheço. Na legislação de trânsito não trata desse ponto, desse termo. Entretanto, eu acredito que judicialmente, a depender do que a pessoa fizer, ela até pode ter, numa decisão judicial, a cassação desse documento para cá. Não vai tirar a carteira mais não, está proibido tirar sua carteira por 5 anos, que pode acontecer segundo a legislação de trânsito. Mas dentro do processo administrativo, dentro do processo de formação, não existe essa previsibilidade de cassação da LADV. Existe sim, da suspensão, mas da cassação não. Então isso aqui é incorreto, como a questão pediu é incorreta, letra D. Ah, e uma coisa, antigamente, quando fala antigamente, de 2004 para trás, já pode falar antigamente, já tem 15 anos aí, ó. A LADV era cassada, ela não era suspensa, ela era cassada. E depois mudou, passou a ser suspensa, que é o que está na Resolução 168, mas os órgãos de trânsito esqueceram de atualizar essa informação ali na licença, no documento da licença de aprendizagem. Aí tem gente que questiona comigo, Ronaldo, mas aqui está escrito assim, ó, cassada, não sei o que lá, coisa e tal. Aí é porque esqueceram de trocar o termo aí, tá? Isso já tem pouco tempo, né? Tem 15 anos só que mudou, ainda não deu tempo do Detran fazer os devidos ajustes aí, mas já deixou de ser cassada há muito tempo, tá? O termo correto agora é suspensa. São penalidades aplicadas aos infratores, aos condutores infratores, aqueles que desobedeceram a legislação de trânsito. Quando fala penalidade, gente, tem que tomar cuidado, porque dentre as punições possíveis, nós temos penalidades e medidas administrativas. As medidas administrativas sempre vão começar com as letras R ou T. Como a gente só tem penalidades e medidas administrativas, penalidades e medidas administrativas. Então nós só temos essas duas, né? E eu já sei que tudo que começar com R e T é medida administrativa. Então o que não começar com R ou T é penalidade. Aí ficou fácil, quer ver? Ó? Advertência por escrito começa com R ou T? Não. Então é penalidade. Serve como resposta. Multa começa com R ou T? Não. Então não é medida administrativa, é penalidade. Serve como resposta. Suspensão do direito de dirigir começa com R ou T? Não. Então não é medida administrativa, é penalidade. Serve como resposta. Qual é a resposta aqui? Todas, letra D. Todas elas são penalidades. Agora, se tivesse aqui retenção do veículo, aí começa com R, já não é penalidade. Remoção do veículo, começa com R, já não é penalidade. Recolhimento da habilitação, perceberam? Transbordo do excesso de carga, começa com T. Então, é medida administrativa, não é penalidade. Confere? E aqui mais uma dica para você, além dessa super dica que eu acabei de dar, mais uma aqui para você. 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito assim, todas
Pode ir lá que a resposta é ela. 80% a 90%, não é 100% não, tá? Regula fluxos de sentidos opostos, delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, a sinalização horizontal de cor. Quando eu estou falando aqui de sinalização horizontal, é aquela que vem no pavimento, no chão, na pista. Aqui está dizendo que regula sentidos opostos e também proibição de área de estacionamento. Quando você chega numa área de estacionamento e vê ela lá toda pintadinha assim, ó, de branquinho, você sabe que pode chegar ali e estacionar. Se as linhas aqui são da cor branca, pode estacionar. Mas se for amarela, ou principalmente tiver ali ó, uma área mostrando assim, ó, fechando aqui, ó, de cor amarela, é porque está restringindo o estacionamento ali, não pode, ok? Então, ela sendo de cor amarela, ela proíbe o estacionamento. E, inclusive, a gente pode confirmar isso, aqui também regula fluxo sentidos opostos. Você tem uma mão de direção que vai, uma mão de direção que vem, a linha que vai aparecer aqui no meio da pista, obrigatoriamente vai ser de cor amarela. Porque se ela for branca, aí não pode ir e vir veículos. Aí o trânsito seria no sentido só. Sendo amarela, pode ir, pode vir, sentidos opostos, é o chamado mão dupla, naturalmente. Então, a sinalização horizontal, que regula sentidos opostos e proíbe a área de estacionamento, é a linha de cor ou a cor amarela. Quando a via comportar várias faixas no mesmo sentido, as da direita serão destinadas eu já desenhei isso aqui algumas outras vezes, vou desenhar mais uma vez. Imagine que isso aqui é o acostamento, imagine que isso aqui é o canteiro central e desse lado aqui da pista nós temos 4 faixas, poderia ser mais 5 ou poderia ser só 3. Aqui nós temos a faixa da direita, aqui nós temos a faixa da esquerda e aqui nós temos as faixas intermediárias. O fluxo aqui ele é todo num sentido só, tá bom? Tudo assim, ó. E o que a questão está querendo saber o quê? Ó, temos várias faixas, as faixas da direita, essa aqui, ó, são destinadas a quê? Veículos mais lentos e de maior porte. Sim, essa é a resposta. Vamos deixar aqui letra A para ver se não tem nenhum aqui que encaixa, mas nenhuma outra que encaixa. Aos veículos mais rápidos? Não pode ser. Ou é dos veículos lentos ou é dos veículos rápidos. Tem um confronto aí de opinião, de afirmação. Então, consequentemente, quando isso acontece, quando duas alternativas se confrontam diretamente, você já pode até eliminar as outras duas. Isso é uma técnica que a gente ensina no nosso curso. Se você não faz o nosso curso online, está aqui, ó, o endereço autoescolaonline.net. Clica aqui e acessa cursos online. Você vai aprender essa e várias outras técnicas para você fazer essas provas aí. Então, se tem duas aqui se confrontando, tipo assim, e a outra diz que não é. Ou é ou não é. Não existe um meio termo, tá bom? Então, são confrontantes, alternativas confrontantes. Quando isso acontece, você pode eliminar as outras duas, nem ler as outras duas, tá bom? Então, eu acabei de dizer, quando eu comecei aqui, que é sim destinado a veículos lentos de maior porte. Consequentemente, não é dos veículos mais rápidos. Já elimina a letra B e fica com a letra A. No interior de túneis extensos, é aconselhável instalar exaustores, porque nestes ambientes acumulam-se... Exaustores seria aquele ventilador, né, que faz o processo inverso ao do ventilador. O ventilador ele sopra o vento, o exaustor puxa e joga para fora, né? Então, no interior de túneis muito extensos, muito longos, é aconselhável instalar exaustores, porque naqueles ambientes ali acumula o quê? Partículas de fumaça. Sim, túneis pode acumular ali partículas de fumaça, certamente vai acumular, por causa da queima de combustível dos veículos. Mas olhem depois da vírgula aqui, ó, somente. Partículas de fumaça, somente. Para quem estuda com a gente, sabe que somente é uma casca de banana. E casca de banana, em 90% das vezes, faz com que a alternativa seja errada. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa A está errada. Letra A está fora porque partículas de fumaça, sim. Mas somente? Não, tem mais coisa que se acumula ali. Gases tóxicos, somente. Mesma questão, ó, somente. Então eliminamos também a letra B. Partículas de vapor de água, somente outra vez aí, ó. Letra C eliminada. Gases e partículas de fumaça. Sim, ali vai acumular gases e partículas de fumaça. Não tem somente, não tem pegadinha, não tem armadilha. Então é letra D a resposta. Se a situação persistir
Desvie sua visão para a linha lateral direita da via. Engraçado que aqui o examinador não falou que situação é essa. Vai ver que é isso que ele está querendo saber. Este procedimento se refere a qual das condições adversas? Ah, tá vendo? Condições adversas é condição de iluminação, condição da via, condição do veículo, condição do trânsito, do condutor, né? São as condições adversas. A direção defensiva classifica aí 6 principais onde a gente trabalha dentro dos cursos teóricos aí preparatórios para a prova do Detran. Então vamos lá. Esse lance aqui de desviar a visão, ó, desviar a visão para a linha lateral direita, isso aqui acontece em uma circunstância no trânsito. Na maioria das vezes, primeiro eu vou explicar o contexto para depois explicar a resposta aqui. Na maioria das vezes, quando a gente está dirigindo, a gente deve se orientar pela linha divisória da pista. Está lá na rodovia, aquela linha amarela no meio, então você sempre se orientando por ela. Ela é sua referência. Mas isso aí serve para quando estiver chovendo, quando estiver escuro, né? Cerração, condições de pouca visibilidade. Você está sempre ali olhando aquela linha divisória. Mas de noite, por exemplo, alguém vem com um farolzão alto de lá para cá e tafa no seu olho. Se você se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para os faróis desse veículo que vem em sentido contrário. Então a recomendação nesse caso específico é que você se oriente pela linha da direita da via, exatamente o que está aqui, ó. Desviar a sua visão para a linha lateral direita da via. Então, nesse caso, é um problema de situação de luz, está aqui, ó. Luz, farol alto, veio de lá para cá no seu olho. Não é tempo, nem veículo, nem trânsito. Recomenda-se que esta manobra seja evitada sempre que possível. Que manobra que pode ser evitada ou deve ser evitada sempre que possível? Marcha ré, o que vocês acham? Sim, a marcha ré, pelo menos eu sempre ensinei isso para meus alunos, é uma manobra que você vai usar em última instância, como último recurso. Você precisa fazer uma manobra, fazer qualquer coisa, sair de um lugar, fazer um retorno, alguma coisa, procure de todo jeito fazer aquilo sem precisar fazer marcha ré. Se de tudo não tiver como, vai ser necessário mesmo a marcha ré, aí tudo bem. Faça em baixa velocidade e numa manobra pequena. Marcha ré também não é para ser utilizada em longas manobras não, tá? Tem gente que entrou numa via e viu que tinha passado aquele que queria, ele volta 30, 40, 50 metros de marcha ré. Isso é um absurdo. Então, letra A, pode ser. Conversão é uma manobra a evitar? Claro que não, né? Conversão a gente faz o tempo todo, vira para a direita, vira para a esquerda. Baliza é uma manobra a evitar? Tem muita gente que evita, né? Vai rodando ali no trânsito, rodando até achar uma vaga grande que possa entrar de frente para não ter que fazer a baliza. Mas isso não é recomendação da direção defensiva não, tá? Isso aí é cautela da própria pessoa, na insegurança ali de fazer a manobra, não quis arriscar, mas isso não é a manobra a evitar não. Ultrapassagem é manobra a ser evitada? Também não. A ultrapassagem é uma manobra perigosa, mas necessária. Imagina que você está atrás de um caminhão a 20 km por hora, numa reta imensa, não vem ninguém de lá para cá. Trecho ali permite ultrapassagem, você fica andando atrás dele? Para quê? Então não é a letra D, a resposta é mesmo letra A.